Pronto, moçada, vamos ver agora a ideia de encadeamento vetorial. Essa ideia de encadeamento vetorial vai ser muito importante para a gente poder trabalhar aqui com as resultantes vetoriais, né? Quando eu estiver falando aqui sobre a regra do polígono para vocês, nós vamos precisar aí do encadeamento vetorial. E o encadeamento vetorial ele é bem fácil, é só a gente brincar de Lego. Hã? Lego? Não, mas espera aí, Lego não era aquele brinquedinho que a gente construía quando a gente era criança, que a gente ia encaixando uma pecinha na outra, aquelas pecinhas de plástico e tal, e ia construindo as cidades, os hospitais, as casas, era? A gente vai fazer isso daí, galera, tá aqui, ó. Como assim? Tá aqui, ó, eu trouxe um Legozinho pra gente poder brincar, pra gente poder lembrar. Peraí, você brinca de Lego, é isso, professor? Não, na realidade, aqui, porque na minha casa, alguns amigos vieram e teve um amigo que trouxe uma criança e essa criança, ela esqueceu o Lego aqui. Eu tenho brincado, né, ultimamente com esse Lego e tal. Eu achei bacana essa ideia do encadeamento vetorial, porque é um Legozinho que a gente vai fazer ali na matéria, tá, pessoal? É bem fácil, ó. Não sei se vocês lembram lá no Lego, você não podia fazer encaixes desse jeito aqui, ó, tentar encaixar uma pecinha na outra, assim não dá certo, pessoal. Você tinha que encaixar, na realidade, ó, esse furinho que você tinha aqui com a pontinha, né? A pontinha da peça. Você encaixava o furo com a pontinha da peça. Por exemplo, assim, ó, assim era o encaixe que você poderia fazer, desse jeito aqui era o encaixe que você poderia fazer, você poderia encaixar uma nova peça, sempre colocando o quê, pessoal? Sempre colocando o furinho com a pontinha aqui, ó, né? Com a pontinha a gente tinha aqui, ó, a brincadeira do Lego acontecendo. Aqui nessa parte de encadeamento vetorial é a mesma ideia, galera, exatamente a mesma ideia, tá certo? Para a gente poder fazer o encadeamento vetorial, a gente vai colocar a extremidade de um vetor, certo? A extremidade, o que é a extremidade? Pontinha. Com quem? Com a origem do outro vetor. Com quem? Com esse comecinho aqui, ó, tá? Com aí o início do vetor, com esse pontinho aqui, ó, tá? Então a gente pega aqui a extremidade, o finalzinho da seta, com o comecinho do vetor, com a origem do vetor, para a gente poder fazer o encadeamento. Então é só você pegar final da seta com o comecinho do outro vetor e você vai ligando os vetores, você vai fazendo aí a brincadeira do Legozinho, né? Você vai fazendo aí o chamado encadeamento vetorial, tá certo? Muito fácil. Pessoal, um detalhe importantíssimo, tá? Quando a gente for brincar aí com esse Lego, a gente não pode girar o vetor, tá? Motivo bem simples de você entender. Se você girar o vetor, você está mudando a direção dele, você está mudando o sentido dele e a gente não pode girar o vetor. Vetor pra gente, pessoal, a brincadeira vai ser a seguinte, você só pode transladá-lo. Como assim? Tá aqui esse vetor aqui azul, ó. A direção dele aqui é horizontal, sentido aí, ó, para a direita de vocês, é assim? Certo, ó, o que eu posso fazer com esse vetor é isso daqui, pessoal, ó, transladá-lo. Como? Assim, ó. Fazer isso com ele, eu não girei o vetor, fazer isso aqui com ele, eu não girei o vetor, posso subir, não girei, posso descer, não girei, tá certo? Então, com o vetor, você pode fazer isso daqui, ó, você pode transladá-lo assim, transladá-lo para cá, você pode subir, você pode descer, certo? O que você não pode fazer é isso daqui, ó. Você não pode girar o vetor. Por quê? Porque você muda a direção dele. Perceba que se eu deixar o vetor desse jeito, se eu descer com o vetor, certo? A direção dele é a mesma, o sentido é o mesmo. Se eu pegar o vetor e fizer isso daqui, ó, se eu fizer isso, ó, a direção dele é a mesma, o sentido é o mesmo. Se eu fizer isso, a direção dele é a mesma, o sentido é o mesmo. Eu não mudei o vetor. Então o que você não pode fazer é girar o vetor. Girar, não, pessoal. Porque se você girar o vetor, você está mudando a direção e o sentido dele, tá certo? Então cuidado com isso daí. Quando eu for fazer aqui, então, a brincadeirinha do Lego, né? Fazendo ali a ligação da extremidade de um vetor com a origem do outro e tal, eu vou deslocar o vetor, né? Eu vou fazer uma translação, vou transladar o vetor, sem girá-lo, sem mudar a direção dele. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu também não posso mudar o tamanho, porque se eu mudar o tamanho, eu vou estar mudando o módulo do vetor, né? Vou estar mudando o valor do vetor, isso não faz sentido pra gente. Então tá aqui o vetor A, vou transladá-lo para cá para a gente poder fazer o encadeamento, ó. Lembrando que eu não posso, pessoal, não posso mudar a direção do vetor. Eu acho que a direção é essa daqui, né? O vetor A. Vou colocá-lo aqui, ó, mesmo tamanho. Tá aqui a setinha. Tá aqui o vetor A. Tranquilo demais, pessoal. Tá aqui o vetor A, mesmo tamanho, mesma direção, mesmo sentido, tudo bem direitinho, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o vetor B e vou fazer o encadeamento. Vou brincar de Lego. Vou pegar aqui esta origem do B, vou ligar a extremidade do A, né? Vou encaixar o B bem aqui, ó, tá certo? Vamos fazer o encaixe, ó. Tá aqui o vetor B, ele tem mais ou menos este tamanho aqui, ó. Tamanho de B, tá aqui, ó, o vetor B. Perceba que eu não mudei o tamanho do B, ó. O tamanho ele é exatamente o mesmo, tá?
A direção ela é a mesma, o sentido é o mesmo também, tá tudo ok para o B. E agora eu vou fazer o encadeamento com o C. Posso ligar o C bem aqui. Eu sei o que você deve estar se perguntando aí na sua casa. Eu poderia ligar o C bem aqui? Sim, poderia. Ligar na origem do A, não tem problema não. Mas eu vou ligar aqui na extremidade do B mesmo, tá certo? Vou pegar essa extremidade do B e vou colocar aqui, ó, na origem do C. Vou brincar de Lego aqui, ó, novamente, tá? Colocando aqui, ó, na origem do C. Vai ficar então o vetor mais ou menos assim. Ficou ridículo, cara, mas vamos aceitar aqui, pessoal. Embora tenha ficado ridículo, né? Tá aqui, ó. Não, a figurinha ficou até boa, né? Eu acredito, eu mudei aqui o tamanho do seu. Não posso mudar o tamanho, tá, pessoal? O tamanho tem que ser exato, porque senão eu vou mudar o módulo, tá, galera? Aqui tem que ser perfeito, ó. Corta, errei, não, deixa aí, ó. Dá uma chance aí, galera, ó. Tá aqui, ó. Tô fazendo aqui sem régua, tá? Então vai ficar assim, ó. Esse aqui é o vetor C. Percebam, o tamanho ele é o mesmo, né? A direção é a mesma, o sentido é o mesmo. Isso daqui é o que eu chamo de Lego, tá? Isso aqui é o que eu chamo de encadeamento vetorial. Muito fácil. É só você então colocar a extremidade de um vetor com a origem do outro vetor sem girar o vetor. Pessoal, isso é importante. Você não pode girar o vetor, tá certo? Porque se você girar o vetor, você está mudando o vetor. Está trocando aí a direção, está trocando também o sentido desse vetor. Então, girar o vetor, nem pensar, tá bom, galera? Vamos começar a ver aqui a parte de resultante vetorial. Como é que a gente faz aqui nessa parte de resultante vetorial? A resultante vetorial, a gente vai ver duas regras, tá? A primeira regra que a gente vai estudar vai ser a chamada regra do polígono, tá? A regra do polígono, basicamente, a gente vai fazer o encadeamento vetorial, tá certo? Eu coloquei aqui, ó, tudo que eu tô falando, eu coloquei aqui para depois vocês anotarem, para depois vocês estudarem. A gente vai fazer basicamente o encadeamento vetorial com os vetores que ele vai dar para a gente, tá certo? Ele vai te dar uma equação vetorial, certo? Ele vai te dar uma equação vetorial que a gente vai analisar aqui agora. Por exemplo, ó, se ele te desse essa equação vetorial, tá certo? Ó, essa aqui é a equação vetorial. Como é que a gente vai interpretar isso daqui, ó? Você vai fazer o encadeamento desses três vetores, tá? Você vai fazer o encadeamento desses três vetores. E a gente vai ter um vetor que equivale a essa soma vetorial, que é o vetor T, que é o chamado vetor resultante, tá? E um detalhe importante, pessoal, a letra ali não importa, poderia ser o vetor A, B, C, D, W, não importa, tá? A letra ali não vai importar, eu coloquei letras quaisquer ali para a gente poder analisar, tá bom? Então aqui, ó, a gente vai fazer o encadeamento desses três vetores, tá? O encadeamento desses três vetores. E essa soma, né? Essa equação vetorial, ela equivale a um vetor só, que a gente vai chamar de vetor resultante. O nome é perfeito, ó, vetor resultante. É o vetor que resulta daquela soma vetorial, daquela equação vetorial, tá certo? Então a gente vai fazer o encadeamento daqueles três vetores. Vamos fazer o encadeamento do vetor X, vetor Z e vetor K. E a gente vai ter um vetor que vai equivaler a essa soma vetorial, a essa equação vetorial. Então, para isso, a gente vai inicialmente fazer o encadeamento, tá? A gente vai fazer o encadeamento desses três vetores aqui, ó, do X, do Z e do K. Tá aqui o vetor X, pessoal. O vetor X, eu coloquei aqui uns quadradinhos para nos auxiliar. O vetor X, ele corresponde a 1, 2, 3, 4, 5 quadrados na vertical. E eu vou colocá-lo aqui, ó, vetor X, 5 quadrados na vertical. Por exemplo, vetor X, vamos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadrados na vertical. Até aqui, ó. Esse aqui é o vetor X. Ai, meu Deus, ficou horrível. Pois é, ó. Não, ficou mais ou menos, ó. Tá aqui o vetor X, tá? Pergunta a vocês, galera, eu mudei a direção do vetor X? Mudei a direção dele? Não, a direção dele é a mesma, ó, vertical. O sentido dele, para cima, perfeito. E quanto é o módulo dele? 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos é o módulo dele, tá certo? O módulo desse vetor vale 5 quadradinhos. Agora eu vou fazer o encadeamento. Com quem? Com o Z. Tá aqui o Z, ó. O Z, ele é na horizontal. Quantos quadrados? 1, 2, 3, 4. E agora eu encaixo o Z bem aqui, ó. Vou tirar o Z daqui e vou colocá-lo aqui. Vou transladá-lo. Perceba que eu não vou girar o Z. O Z está na horizontal. Vou encaixá-lo aqui, ele vai continuar na horizontal. 1, 2, 3, 4 quadradinhos, ó. O Z vem daqui para cá. Tá aqui o Z. Tá certo? Ó, 4 quadradinhos na maior tranquilidade do mundo, pessoal. Isso aqui, ó. Muito fácil. É só você brincar de Lego, extremidade com origem, extremidade com origem, extremidade com origem, com quantos vetores você quiser, quantos vetores você tiver, você pode fazer isso, tá bom? E agora, vou fazer aqui, ó, o encadeamento vetorial com o K. Tá aqui o K, ó. O K, ele é um vetor na diagonal. Pelo amor de Deus, galera, não conte assim, ó, 1, 2, tá? Não.
O K, na realidade, ele vai ser um vetor na diagonal que pega aqui duas diagonais, tá certo? Duas diagonais. Então tá aqui, ó. Vamos aqui, então, fazer o K ele vai ser daqui para cá, ó. Tá aqui o K, tá certo? Bacana. Tá aqui o K. Este aqui é o vetor K. Bacana, fácil demais, pessoal. Um detalhe aqui importante, eu queria aproveitar para chamar a atenção de vocês. Quanto é que vale o módulo de x? Aí você conta 1, 2, 3, 4, 5. Fácil. Quanto é que vale o módulo de z? Você conta 1, 2, 3, 4. Fácil. Quanto é que vale o módulo de k? Você não pode contar 1, 2. Não pode, galera. O tamanho na diagonal é diferente do tamanho ali dos lados. Você não pode falar que o vetor k vale 1, 2, não. Tá? Isso a gente não pode fazer. Depois eu vou explicar para vocês como é que a gente faz para tirar, para achar o valor quando ele está na diagonal, tá certo? Eu vou logo adiantar aqui para vocês. Você deve fazer um Pitágorazinho, tá? Fazer um teorema de Pitágoras, tio Pit, tá? O velho tio Pit, né? Para você poder achar o valor na diagonal. Então o valor quando ele é na vertical, você pode somar 1, 2, 3, 4, 5, é só contar a quantidade de quadrados. Na horizontal, você pode fazer só contar a quantidade de quadrados. Agora, de maneira inclinada, você não pode contar as diagonais, pelo amor de Deus, viu? Para você poder achar esse valor aqui, você deve fazer um tio Pit, um Pitágorazinho aqui, ó, para você poder achar o valor de K. Daqui a pouco eu vou fazer um para vocês entenderem aí o que eu estou querendo dizer para vocês, tá? Para ficar bacana. Então perceba, pessoal, já fiz o encadeamento, ó, x, z e k, né? Como ele falou, a gente faz o encadeamento, em seguida a gente vai traçar o vetor resultante. Qual é a resultante desses quatro vetores aqui, ó? Este vetor é o vetor resultante, tá? Ele é o vetor resultante. Eu coloquei para vocês, ó, que o vetor resultante ele parte da origem do primeiro vetor. Quem é o primeiro vetor? Qual é o primeiro vetor? X. Onde é que está a origem dele? Está aqui, ó. O vetor resultante parte da origem do primeiro vetor e vai até a extremidade do último vetor, tá? Ele vai até a extremidade do último vetor. Qual é o último vetor? Fala aí para mim. É o vetor K. Cadê a extremidade dele? Está bem aqui, ó, a extremidadezinha dele. Então, peraí, vamos ver se eu entendi. O vetor resultante, que é o vetor T, ele vai partir da origem do primeiro e vai até a extremidade do último vetor, tá certo? Então, nosso vetor T, ele vai ser assim, ó. Este aqui é o nosso vetor T. Tá aqui o vetor T. Ele partiu da extremidade, da origem do primeiro vetor. Ele parte sempre da origem do primeiro vetor e vai até a extremidade do último vetor. Esse vetor aqui, ele é chamado de vetor T. É o vetor resultante, tá? Ou seja, esse desenho, essa soma vetorial que eu fiz, a soma vetorial, né? Essa equação vetorial x mais z mais k, corresponde a este vetor t. Tá certo, pessoal? Corresponde a este vetor t. Então, cuidado, pessoal. Eu não estou falando que a soma deste valor, mais este outro valor, tem que dar este outro valor, não, viu? Eu não estou falando isso não, tá, pessoal? Aqui é uma representação, é um desenho. Então, lembrados que vetor, ele é um desenho? Pois pronto, pessoal. Esse aqui é o desenho da resultante vetorial, tá certo? Quando você somar vetorialmente, ó, x mais z mais k, a gente vai ter um desenho, né? A gente vai ter um desenho que equivale àquele outro desenho aqui, ó, que equivale a este desenho, ó. Qual é o desenho que equivale a este desenho? É o desenho do t. Como é que você faz para representar o desenho do t? Ele sai da origem do primeiro vetor, que é o x, e vai até a extremidade do último vetor, que é o k. Tá certo? Este aqui, ó, este vetor t, ele equivale a essa soma vetorial, tá? A soma vetorial, tá bom? Eu não estou somando os valores, eu não estou somando os módulos, cuidado. Eu estou fazendo apenas uma representação, tá, pessoal? Apenas uma representação. Bacana. Como é que a gente faz para achar o módulo de t? Aí eu pergunto para vocês, estão lembrados que é módulo? Hein? Módulo é o valor numérico, né, pessoal? Módulo é o valor numérico aí do vetor, tá? Como é que eu faço para achar esse valor aqui, ó? Não conte as diagonais, pelo amor de Deus, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pelo amor de Deus, isso é horrível, isso aí tá erradíssimo, tá? Você não pode fazer isso, galera. Para você poder achar aí o valor do módulo daquele vetor t, o valor numérico dele, você deve fazer um Pitágoras, um tio Pit, ó. Como é que é esse Pitágoras? Você vai fechar aqui um triângulo retângulo, tá? Você vai arranjar um triângulo retângulo, onde este t, certo? Onde o t, ele é a hipotenusa do triângulo retângulo. Então tá aqui, ó. Tá aqui nosso triângulo retângulo que eu tô aqui fazendo para vocês, desenhando aqui para vocês, ó. Triangulinho retângulo, triangulinho, pois é, triangulinho. E perceba que o t, ele é o que? Ele é a hipotenusa do nosso triângulo retângulo, tá? Quantos quadradinhos eu tenho aqui neste triângulo retângulo? 3. Quantos quadradinhos eu tenho aqui neste outro cateto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né?
Então eu tenho um cateto com 3, um cateto com 6, quero achar o valor de t, tá certo? Você nunca deve somar aqui, ó, esses quadradinhos aqui quando o vetor estiver inclinado. Se você traçar a resultante, se a resultante ficar inclinada, para você poder achar o módulo dela, você deve fazer um Pitágoras, tá? Vou repetir. Sempre que você desenhar a resultante, se a resultante ficar inclinada, tipo aqui, ó, no caso do t, o t está inclinado. Para você poder achar a resultante, você deve fazer um Pitágoras, tá bom? Você arranja um triângulo retângulo, onde o vetor resultante é a hipotenusa desse triângulo retângulo, tá certo? Então aqui vamos fazer o teorema de Pitágoras, vai ficar assim, ó, o módulo de t ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado, ok? Fácil, tranquilo. Então vai ficar assim, pessoal, T2 vai dar igual 9 mais 36, né? 9 mais 36, 45. Então T2 é igual a 45. T é igual a raiz de 45. Raiz de 45. Aqui, se você quiser tirar a raiz, tá? Desse 45 você pode tirar. Se você quiser simplificar aquele 45, né? Você pode simplificar, tá? Fica assim então, ó, se você quiser, 3 raiz de 5, né? Ó, 3 raiz de 5, tá? Numa boa. Basta querer fazer aí a simplificação, você pode fazer assim. Detalhe, pessoal, como eu já tinha falado para vocês, você não deve, pelo amor de Deus, tá? Fazer isso daqui, ó. T é igual a 3 raiz de 5. Não, cara, isso aqui é um insulto, cara. Isso aqui é um verdadeiro absurdo. Isso aqui não existe, ó. Então, lembrado que a representação do módulo não deve ser feito assim. Deve ser feito sem nada, né? Sem as setinhas, sem as barrinhas, ou então com as setinhas e com as barrinhas. Ou tudo ou nada. É a velha história do tudo ou nada, né? Ou com a setinha e as duas barrinhas, ou então sem barras, sem seta, sem nada, tá? Só pela letra mesmo, purinha, para você poder fazer a representação do módulo, tá certo? Então o módulo desse vetor é isso daqui, ó. 3 raiz de 5 vai ser o módulo desse vetor, tá bom? Galera, coloquei aqui para vocês uma situação importante para a gente poder analisar. Vamos aqui marcar verdadeiro ou falso, baseado nessa situação que eu coloquei para vocês. Um detalhe importante aqui, será que eu posso escrever aqui, ó, T é igual a Z mais K mais X? Aí você fala assim, mas essa aí é a equação vetorial. Eu falo, não, peraí. A equação vetorial é X mais Z mais K. Aqui é Z mais K mais X. Ei, se eu trocar a ordem das letras, faz alguma diferença? O que é que vocês acham, né? Se eu trocar a ordem aqui, se eu colocar o Z primeiro, depois o K e depois o X, vai mudar, pessoal, ali a representação da figura? Não, não vai mudar a resultante. A resultante continua sendo T. A resultante continua nessa direção, com este mesmo valor numérico, com este mesmo módulo, com este sentido aqui, ó, tá? Então, cuidado, pessoal. A gente pode falar que a soma vetorial, ela é comutativa, tá? A soma vetorial. Por exemplo, eu coloquei Z, K, X, ali já era X, Z, K, eu poderia ter colocado uma outra ordem, tá certo? Então assim, a soma vetorial, pessoal, ela é comutativa. Se antes a resultante era T, tinha essa direção, este sentido e este valor, tá certo? Agora, se eu fizer a troca aqui, ó, das posições, tá? Se eu trocar a ordem, né, aqui, a nossa resultante vai ter essa direção, este sentido e este módulo, este valor, não vai mudar. Então, a gente pode falar que a soma vetorial ela é comutativa, numa boa, tá certo, pessoal? A ordem aqui que você vai fazer não vai alterar, tá? Na soma vetorial. Será que eu posso falar que T é igual a X mais Y mais Z? Aí você fala assim, mas não é a mesma coisa não? Galera, cuidado, não é. Perceba que a gente aqui não tem aquela representação vetorial. Quando eu falo aqui, ó, a letrinha sem a setinha em cima, eu estou me referindo ao módulo, tá? Estou me referindo ao módulo. Será que eu posso falar que o módulo, o valor numérico de T, é igual ao valor numérico de X mais o valor numérico de Y mais o valor numérico de Z? Será que eu posso falar isso, pessoal? Que este valor aqui numérico, ó, é igual a este pedaço todo, mais este pedaço todo, mais este outro pedaço? Eu posso afirmar isso daí? Não, não posso. A gente não pode falar que o vetor, o módulo do vetor resultante não é igual à soma dos módulos. Pessoal, não é, tá, pessoal? Não é igual à soma dos módulos. Ali a gente pode falar que o vetor resultante, ele é igual à soma vetorial. Soma vetorial é diferente de soma dos módulos, tá certo? Então aqui, no caso, eu estou falando aqui, ó, que o valor de T é igual ao valor de X mais o valor de Y mais o valor de Z. Isso aí é um absurdo. Olha o tamanho do valor de X. Olha o tamanho do valor de Z. Olha o tamanho do valor de K. Será que isso aí tudo vai dar o tamanho de Z? Não, pessoal, não tem nada a ver. A gente não pode afirmar isso daí, tá certo? Cuidado. Soma de vetores não é somar os módulos dos vetores, tá certo? Isso é uma coisa que tem que estar muito clara, tá, galera? Somar vetor não é somar módulo, não é somar o valor numérico.
Você tem que fazer o encadeamento, faça o encadeamento, você faz a representação da resultante e depois você tenta achar o valor da resultante através de um Pitágoras, por exemplo, tá? Essa é uma ideia que tem que estar bem clara aí para você, tá certo? Somar vetor não é somar módulo, não é somar o valor, tá certo, pessoal? Não é. Então, se o vetor tem um valor 3, outro tem um valor 4, você não vai somar 3 mais 4, não necessariamente, tá? Você tem que analisar a direção, o sentido, traçar a resultante para depois você poder tirar aí o valor dele, o valor do módulo dele, tá certo? Então, somar vetor, se um vetor vale 3, outro vale 4, o outro aí vale, por exemplo, 9, você não pode falar que a resultante é 3 mais 4 mais 9, não, pelo amor de Deus, não é, não necessariamente, tá, pessoal? Você tem que analisar a direção, sentido, fazer o encadeamento, tá, dos três e no final traçar a resultante. Aí, baseado na resultante, você vai achar o valor, o módulo, né, da resultante, por um Pitágoras, por exemplo, tá bom? Cuidado com isso daí, pelo amor de Deus. Então, este item aqui, ele é falso, tá? Este item aqui, ele tá falso, muito falso, muito falso, muito falso, tá certo? A gente não pode falar que o valor de t é igual ao valor de x mais o valor de y mais o valor de z, não pode, tá certo? Isso aqui a gente tem que fazer a soma vetorial primeiro, fazer o encadeamento primeiro, para depois a gente poder aí traçar a resultante vetorial e assim por um Pitágoras, né, descobrir o valor do módulo dele. Coloquei aqui outra para vocês, ó, t menos x é igual a z mais k. Será que a gente pode afirmar isso? Olha só, t é igual a x mais z mais k. Se eu passar o x para o outro lado, ele vem como? Ele vem negativo, passando o x para o outro lado. Aí fica assim, então, ó, t menos x é igual a z mais k. Perfeito, pode ser, tranquilo, tá? Então a gente fala que este item aqui é o item que está verdadeiro também. Eu tenho dois itens verdadeiros, um item falso, tá? Então você pode passar esse cara aqui para o outro lado, você poderia passar os três para o outro lado, não importa, tá? Vetor, então, quando você tiver uma equação vetorial, você pode passar os elementos para o outro lado, para o outro membro, né? Aí da equação, não tem problema nenhum. Então, se eu quisesse, eu poderia passar a todo mundo, se eu quisesse, né? Ia ficar assim, ó, t menos x menos z menos k igual ao vetor nulo, né? Que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês aí sobre esse vetor nulo, tá certo, pessoal? Então, cuidado com essas ideias aqui, galera. Cuidado, então. Somar vetor não é somar módulo de vetor. Não é. São duas coisas completamente diferentes. Somar vetor, você tem que fazer o encadeamento. Você tem que levar em consideração a direção e o sentido do vetor, para você poder tirar aí a resultante vetorial, para você poder achar o valor, o módulo, né, da resultante vetorial. Tá? Muito cuidado com isso daí, pessoal. É super comum os alunos que estão aprendendo aqui essa parte de vetores, vou somar os vetores, aí soma os valores. Não faça isso, cara. Isso aí é um absurdo. Não necessariamente você vai somar. Pode ter algum caso que você possa somar, mas antes de mais nada a gente tem que analisar direção e sentido. Como é que a gente faz para analisar direção e sentido? Pelo encadeamento vetorial, pela regra do polígono aqui que eu expliquei para vocês. Faça o encadeamento vetorial, no final você vai traçar a resultante. Aí você se preocupa apenas com o valor da resultante, faz um Pitágorazinho e você descobre o valor da resultante, tá certo? Só um último comentário, galera. Se a resultante, por exemplo, tivesse ficado assim, ó, por exemplo, tá? Se a resultante tivesse ficado desse jeito, ó, vetor t, desse jeito aqui, precisaria traçar um Pitágoras? Não, não precisaria. Por quê? Porque nesse caso, o vetor não ficou inclinado. Você só faz o Pitágoras se o vetor ficar desse jeito, ó, se o vetor ficar inclinado. Aqui ele não ficou inclinado, basta você contar a quantidade de quadrados. 1, 2, 3. Pronto, já era, tá tranquilo. Tá? Então o módulo de t nesse caso seria 1, 2, 3, só contar. Se ele tivesse ficado assim na vertical, por exemplo, ó, na vertical, desse jeito aqui, ó, o vetor t, pronto, tá aqui o vetor t na vertical. Se ele tivesse ficado desse jeito, tá, como resultante, aí aqui nesse caso, para você tirar o valor, o módulo da resultante, é só contar 1. O módulo aí vale 1, tá certo? Então, cuidado. Você só vai fazer o Pitágoras se, né? Só vai fazer o Pitágoras se o vetor ficar aí inclinado, tá bom, pessoal? Cuidado com isso daí, tá bom? Para você não errar aí as questões, é muito comum a galera vacilar aqui nesse começo, tá certo? Então, muita atenção. Vamos resolver os exercícios aí para vocês poderem aí ficar tranquilos nessa parte de vetor, tá bom? Continue acompanhando nossas aulas de vetores. Vamos lá, então. Ok.